E aí, galerinha, vamos falar agora sobre o tecido muscular, tá? O que é, como ele se estrutura, qual a sua função, como ele produz o movimento. Então agora nós vamos ver, nesses 15 minutos de aulinha, falar sobre o tecido muscular. Então, o que é este tecido? Originariamente, o tecido muscular ele dá origem mesodérmica, voltando lá no primeiro ano, quando nós falamos sobre os folhetos embrionários originais, quais são? Endoderme, mesoderme e ectoderme. Os músculos ele é de origem mesodérmica. As células iniciais são aquelas células que estão na parte interna lá da gástrula, tá bom? O músculo, o tecido muscular, ele é formado a partir de fibras musculares contráteis, que executam o movimento de contração. E essas fibras, elas são formadas a partir de filamentos de proteínas. E as duas proteínas principais são actina e miosina. A principal função do músculo é gerar os movimentos corporais. Todo mundo sabe, não tem segredo nenhum nisso. Mas, além disso, ele atua em outros fatores, ele atua em outras áreas, como, por exemplo, a postura corporal. Nós só conseguimos nos manter eretos, em pé, graças à nossa estrutura muscular. Os animais quadrúpedes conseguem movimentar-se com rapidez e manter também a postura quadrúpede graças à estrutura dos seus músculos. O músculo também ele faz a regulação do volume dos órgãos. É ele que delimita até onde um órgão pode crescer ou não. Também gera o movimento de substâncias no corpo. Algumas substâncias elas são distribuídas ao corpo, por todo o corpo, pela corrente sanguínea. Todo mundo sabe disso. Mas em algumas áreas elas não são irrigadas ou muito bem irrigadas pelo sangue. Então quem vai fazer esse transporte? Justamente o tecido muscular. E outra função importantíssima é a produção de calor, uma vez que gerando movimento, o músculo ele é capaz de transformar a energia cinética em energia calorífica. Então nós vemos aqui nessa figura três tipos de músculo, três tipos de tecido muscular. Nós temos o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado ou mais conhecido como tecido muscular liso. Vamos falar de cada um deles. Primeiro, a musculatura estriada esquelética. São as fibras musculares esqueléticas que formam os músculos que ligam-se aos ossos. A principal função dele é a contração rápida e voluntária. Nós temos total controle sobre a movimentação, portanto, temos total controle sobre esse tipo de tecido muscular. Ele forma um tipo de estrutura celular chamada de sincício. O que vem a ser um sincício? É quando células se unem e fundem-se umas às outras. Então, o sincício é resultado dessa fusão celular. E ele possui um citoplasma comum. Citoplasma que muda de nome. Ele passa a ser chamado, então, de sarcoplasma. Tá? E, em função dessa união, todos os núcleos eles acabam ocupando o espaço de uma única célula, esse sincício. Então, nós vemos que dentro do sincício existem muitos núcleos superficiais. Ao longo da fibra muscular, vocês vão ver, e nessa imagem ela mostra bem claramente, algumas estriações transversais. São essas linhas mais escuras ao longo da fibra muscular. E ela existe aí em função da presença das duas proteínas que eu já falei, a miosina e a actina. Eu vou mostrar para vocês como é que elas interferem nessas estriações mais adiante. Temos, além dela, a musculatura estriada cardíaca, o músculo cardíaco, que possui estrias transversais igual ao músculo esquelético, só que são muito mais delgadas, muito mais fininhas. Ela também forma sincício, com núcleos, só que diferentes. Enquanto que o primeiro, a célula muscular do músculo estriado, forma núcleos que ficam nas periferias, o sincício das células estriadas cardíacas, elas vão ficar no centro. As células elas são geralmente anastomosadas, o que significa que elas estão coladas uma à outra. Tá? E existe uma contração rápida e involuntária nessa musculatura. Não existe um controle do cérebro sobre o movimento dela a ponto de você parar ou pausar o movimento desse músculo. Ele é contínuo
É um músculo que nunca para e que nunca cansa. Musculatura lisa, ou musculatura não estriada. São células individuais, elas não são ligadas como os outros dois tipos de tecido muscular. Elas são uninucleadas, não tem muitos núcleos como o esquelético, tá? E elas são fusiformes, ou seja, tem forma de fuso. No centro elas são mais grossas e nas bordas elas são fininhas. Outra característica do tecido muscular não estriado, não possui estrias, já é o nome não estriado ou liso, tá? A contração é lenta nesse músculo, ele não é uma contração muito forte. E ela é involuntária, nós não temos controle sobre a movimentação sobre o músculo liso. O músculo, ele, como eu falei, se classifica nesses três tipos, o esquelético, não estriado ou liso e o cardíaco. E, tradicionalmente, eles têm funções e ocupam lugares e órgãos diferentes. Como, por exemplo, o esquelético, como eu falei no início, ela está ligada aos ossos e traciona esses ossos para gerar movimento. O músculo liso ele é exclusivo de órgãos internos. Ele dispõe-se como uma camada dentro desses órgãos para garantir a movimentação deles. Exemplo, o intestino, os intestinos delgado e grosso, que tem os movimentos peristálticos, que é justamente a contração do músculo liso. Já o músculo cardíaco ele é exclusivo do coração e promove movimentos involuntários. Tá? Aqui uma micrografia, uma foto de microscópio do músculo estriado cardíaco, do músculo liso e do músculo estriado esquelético. E aqui um desenho esquemático de como eles se organizam. Aqui você pode ver que no primeiro músculo esquelético nós temos as estrias transversais e você vai ver nesse corte transversal aqui mais à direita que o núcleo ele fica localizado bem na periferia da célula. Já no segundo, o músculo cardíaco, nós vamos ter também estrias, só que muito mais fininhas, muito mais delgadas. E o núcleo, pode olhar aqui nesse corte transversal da direita, que ele está localizado no centro da célula. Já o músculo liso não forma estria nenhuma, porque ele tem uma forma de fuso, forma fusiforme, os núcleos estão todos desorganizados, e aí ele tem essa característica que vocês estão vendo aí. Tá? Vamos agora falar da estrutura celular. Como ocorre dentro da célula muscular a contração? Como é formada as fibras musculares? Então, digamos, o citoesqueleto ou a fibra muscular, que nós vamos chamar ela, a célula muscular, de miócito, tá? O miócito, ele tem uma quantidade de fibras, estruturas fibrosas dentro dele que garantem justamente essa sua contração. Essas fibras elas vão se organizar, formando como se fossem camadas, tá? E essas fibras vão se entrelaçar. Vocês vão ver nessa figura, por exemplo, que a estrutura fibrar muscular ela produz um mecanismo contrátil. E esse mecanismo contrátil ele precisa gastar energia para funcionar. Vamos ver. Então, nessa figura vocês podem ver as fibras de miosina e de actina, que estão aqui no final do quadro, representadas. Tá? Essas fibras de miosina e de actina, elas se justapõem, tá? Formando o que a gente chama aí de sarcômero. O sarcômero ele vai ser dividido em áreas. A linha Z, que é essa área onde são ligadas as actinas. A banda I, ou a banda isotrópica, que é onde nós encontramos apenas as actinas. A banda A, que é a banda anisotrópica, que é onde nós encontramos a miosina. E nós temos também uma linha imaginária chamada linha H, que ela fica aqui no centro da banda A, certo? Esse espaço aí, mais claro, que só é visível quando o músculo ele está relaxado. Quando o músculo está contraído, a zona H some. Tá? E como é feita, então, a contração dos músculos? Então, para isso, nós vamos precisar de algumas estruturas químicas e um impulso elétrico lá proveniente dos neurônios. Tá? Então, os neurônios eles trazem a impulso elétrico, um potencial de ação, que estimulam os íons cálcio presentes nos miócitos. Esses miócitos liberam o cálcio, que fazem com que a actina e a miosina liberem essas fibras de trombomiosina, e essas fibras elas vão se enovelar, fazendo com que a miosina caminhe sobre a actina, fazendo com que o músculo se contraia. Ok?
Vamos então falar sobre a estruturação dessas fibras. Então veja essa foto mostrando como é feita a contração muscular. Na foto de cima nós temos liberação de energia com ATP, mais os íons cálcio, mais o magnésio, tá? Quando eles estão presentes, o que é que faz? Ele faz com que o sarcômero se feche, gerando essa segunda figura aí de baixo. O sarcômero ele vai ficar contraído em função da presença de ATP, do cálcio, mais do magnésio. Então a actina e a miosina elas meio que se enovelam, fazendo com que haja uma puxada mesmo. Eles se puxam, contraem um ao outro, fazendo com que o espaço do sarcômero se reduza. E aí nós temos o músculo contraído. Okay? Nessa imagem ao lado nós vamos ver aqui como é organizada os nossos músculos, né? Então, vocês vão ter o epimísio, que é o músculo por inteiro, o endomísio, que são feixes organizados dentro desse epimísio, e o feixe muscular propriamente dito. E dentro do feixe muscular nós temos a fibra muscular. Aqui nós vamos ver o mecanismo contrátil, os filamentos, os miofilamentos de miosina e de actina, tá? Então, a actina está ligada à proteína tropomiosina, que essa proteína ela tem a função de ligar a molécula de miosina que está aí embaixo, está vendo? Ela tem uma cabeça globular. Essa cabeça globular é a que se liga à actina e faz a puxada dessa molécula. Puxando essa molécula, fazendo com que o músculo se contraia. Vamos aqui finalizar a nossa aula de hoje falando sobre algumas curiosidades sobre o tecido muscular. Então, eu vou trazer para vocês 5 fatos interessantes. Primeiro, os músculos compõem 40% do nosso peso total. Ou seja, tirando o peso dos ossos e o do líquido do corpo, nós vamos ter basicamente músculo. Outra, a língua é o músculo mais resistente no nosso corpo. Ele, assim como o coração, é um músculo que raramente se cansa, tá? Diferente do coração que nunca se cansa, a língua raramente se cansa. Isso é um grande problema para quem é fofoqueiro, não é não? O único músculo que nunca se cansa, de fato, é o coração, como eu acabei de falar. E ele é incansável mesmo, tanto é que a gente pode ver que até em alguns animais, mesmo após a morte, o coração continua a bater. Ele é teimoso, viu? São necessários 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a testa. Então, minha gente, é mais fácil você ser alegre ou é mais fácil você ser ranzinza? Gasta muito mais energia você fazer cara feia, tá? Então, muito melhor sorrir, que você exercita 17 músculos da face e todos ficam fortes e ainda estimula a produção de colágeno, que faz com que a sua pele fique um pouco mais jovem, tá? Os limites musculares do ser humano permitem que ele corra até 61 km por hora. Sabe o que é isso? É um carro correndo a uma velocidade média. Então, um ser humano muito veloz, ele é capaz de atingir essa velocidade. Claro que não é a velocidade de um guepardo que consegue atingir até 80 km por hora. Mas já é o suficiente para correr de um ladrão na hora que você vai sofrer um assalto de um arrastão, não é isso? Então, gente, nossa aula acabou. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Bons estudos e até a próxima aula. Beijo!